Queridas irmãs, queridos irmãos, como falamos na semana passada, quando estivemos naquela fase transitória entre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e o outro, realçando que tanto no final do que estávamos encerrando, quanto naquele para o qual nos estávamos dirigindo, havia um princípio este que delimita, define a qualidade do ser humano, que na Terra, não importando em qual religião se apresente, estará demonstrando com o exercício dessas virtudes o seu grau de compreensão, não só do universo como um todo, mas do que é que ele está fazendo na Terra. E para falar deste tema, como deixamos para hoje essa abordagem, gostaria que vocês todos pudessem pensar, pudessem meditar em uma questão interessante. Todos nós que pudemos ter acesso à escola e pudemos estudar nos seus diversos graus, encontramos na nossa lembrança algumas características próprias dos padrões e dos níveis da educação na medida em que íamos amadurecendo. Me recordo quando pela primeira vez fui levado à escola. Deixado na porta por aqueles que até então representavam na minha vida o porto seguro, aos quais os filhos se reportam nas dificuldades, aos quais eles depositam toda a sua confiança como seres débeis, no crescimento ainda incipiente, mas que, naquele instante, tiveram que ficar do lado de fora. Prepararam-me com o uniforme adequado, e sem que eu soubesse o quão intrincada podia ser a responsabilidade de educar, apenas tive o trabalho de entrar e ir até o local onde ia começar a formação cultural, educacional. Mas eles já estavam há muito mais tempo inteirados de que material eu precisaria, de qual roupa deveria estar usando, de que horário seria melhor para o curso, de quanto custaria a escola, a matrícula feita, a garantia do estudo. Tudo isso já tinha sido organizado por criaturas que, por amarem seu filho, procuraram deixar tudo pronto para que aquela criança, sem entender de nada disso, dos complicadores dos adultos, entrasse e fosse fazer a sua parte. E a todos nós, eu acredito que encante, nesse momento de novidades, ainda que alguns tenham passado por traumas, neste momento de cruzar os umbrais da instituição educacional, deixando para trás aqueles que parecem
que estão indo embora para sempre, quando estarão apenas se afastando por um período pequeno de tempo. Nesta condição em que muitos têm a separação dificultada por um apego exagerado, mesmo assim, acostumados depois à rotina da escola, chegamos num ambiente extremamente agradável. Não do ponto de vista apenas da riqueza, porque há muitas escolas pobrezinhas, mas no nível iniciante em que estávamos, a nossa sala de aula era alguma coisa assim bastante atraente. Hoje é ainda mais, porque os desenvolvimentos da pedagogia, as facilidades da tecnologia vão fornecendo aos professores, aos sistemas pedagógicos, outros elementos. Mas, quando eu comecei a estudar, nós íamos para a escola, alguns começavam direto no primeiro ano, mas na nossa escola, lá onde eu morava, havia uma fase anterior, que era a do pré, o pré-primário. Alguns anos depois, inventaram o jardim da infância. E depois de alguns anos ainda inventaram o jardim 1, o jardim 2, aí o pré-pré, o pré-pré-pré-pré, o pré-pré-pré-pré-pré-pré. Porque cada vez mais os pais estão enfiando os filhos para a escola o mais cedo possível, né? Sai da maternidade e vai passar em casa, não, vamos já deixar no berçário. Deixa lá, porque nós temos tanta coisa para fazer. Né? Depois a gente busca e ele vai dormir em casa. Daqui a pouco vai estar mais ou menos assim. Mas, olha que nome bonito, né? Maternal, prezinho, jardim. Tudo isso está cheio de, o quê? Fantasias para a criança. A criança vai começar a estudar. Mas como eu comecei no pré, não tive, não é? O jardim, nem o maternal, não é? Eu me lembro, o pré-primário, a minha sala do pré-primário, ela era muito bacana, porque ela era cheia de armários onde havia um monte de brinquedos, mas não esses brinquedos eletrônicos, essas coisas malucas, eram brinquedos especiais. Você ia empilhando cubos, fazendo torres, você tinha lugares onde você tinha que trançar fios, juntando pedaços de tecido em um mosaico ou em uma moldura de madeira. Você fazia coisas ligadas às organizações das suas atividades motoras. Tinha uma linha amarela que andava, você tinha que andar em cima da linha. Pelo menos naquele tempo eu andei na linha. E a gente ficava lá e as crianças tinham que aprender. Eram métodos pedagógicos que estavam sendo usados na sua época. E tudo aquilo, as mesas eram pequenininhas, parecia Lilliput. Lembram de Lilliput? O mundo dos pequeninos? Tinha o gigante Gulliver e Lilliput era tudo pequenininho, as mesinhas, as cadeirinhas, as lancheiras, tudo organizadinho. Era uma festa. E você ficava lá. Quando a gente está no pré-primário, o que a gente adora é fazer farra, brincar. A coisa mais chata que tinha, sabe o que era? Era a hora de fazer a caligrafia. Tinha uma hora que a professora mandava você sentar na mesinha, pegar aquele caderno de 3 linhas, que você já tinha visto, caderno de uma linha só, mas de 3 linhas, você não sabia para que servia tanta linha. Será que é para uma hora eu escrever grande, na hora eu escrever pequenininho dentro da linha? Aí ela ia explicar como é que fazia a letra. Desenhava a letra e você ia fazer, mas tinha que encher a folha inteira e a linha nunca que acabava. Então você tinha que ficar sentado quando o que você queria era brincar. Aí na sexta-feira, que era o último dia da semana, depois do recreio a gente ia na piscina, no parquinho, a gente fazia de tudo. Era uma festa.
Porque afinal de contas a gente tinha estudado tanto, estava tão cansado, que quando chegava depois do recreio, que durava 1h30, a gente tinha que se divertir um pouco, também na sexta-feira pelo menos. Era happy hour da molecada, imagina. Vocês lembram como demorava o intervalo? Ai, tocava o sinal e a tia falava, não, esse é o sinal dos grandes. Ai, que bom, quero ficar sempre pequeno. E acabou ficando, né? Mas os grandes, né? Você saía, a hora que tocava o sinal para você ir, você corria na cantina para comprar o cachorro-quente. E as freiras faziam um cachorro-quente delicioso. Mas já naquele tempo a inflação já tinha comido metade do cachorro-quente, porque elas cortavam o pão no meio e a salsicha no meio também. Você comprava o cachorro-quente, mas só comprava metade. Mas aí tinha aquela fila imensa, porque os cavalão da 6ª, 7ª, 8ª série também tinham só 15 minutos de recreio. Aí a gente até deixava eles, coitadinho, tinha pena. Ai, você só tem 15 minutos, coitado. Por que vocês cresceram? Vocês estão aí nessa exigência, dureza, vida dura, hein? Ficou grande, olha só tem 15 minutos de recreio. Eu vou ficar aqui até a professora chamar. E é aquele recreio que nunca acabava. Brincavam, a professora tinha carimbo. Você tinha que ficar carimbando, ela carimbava e você tinha que pintar e escrever. Coisa mais gostosa é você juntar aqueles pontinhos para fazer as letras. E aí você olhava do outro lado do pátio, assim, onde ficavam as outras salas, e lá ficavam os caras encarcerados. Você quase nunca via a cara de nenhum deles, a não ser quando saíam para ir no banheiro rapidinho e voltavam. E o pré-primário, o primeiro ano, o segundo, todo ele... Eu me lembro do dia que a professora mandou a gente escrever com caneta. Até então era só no lápis e na borracha. Você fala, ai, graças a Deus, é lápis, pode errar bastante. Aí a professora, no primeiro ano, fez uma cerimônia, e agora vocês vão escrever, peguem a caneta, Bic escrita fina, uma fininha assim, tinha azul e tinha vermelha. E você é acostumado a escrever com lápis, que ele escorregava gostoso, né? Agora você tinha que arrastar a caneta para poder, e aí suava a mão, escorregava a mão, a caneta ia ficando lá na ponta. Você cansava. Novidade, escrever com a caneta. Fazer o caderno. Bom, todas estas coisas no pré-primário são muito agradáveis. E há pessoas que se afeiçoam tanto pelos tios e tias desta época, que depois, quando mudam de ano, tem uma crise existencial. Porque no ano seguinte o professor já é outro, a professora já é outra. Você fala, não, eu quero ficar com aquela que é boazinha, aquela que eu gostava, eu levava maçã, pera, abacate, melancia, jaca, ela gostava tanto de mim. Só que você não pode. Por quê? Porque alguém disse que você passou de ano, você não entende o que significa isso, mas tem que ir para o ano seguinte. Às vezes é a mesma professora. No meu caso, do pré para o primeiro, era a mesma professora. Do primeiro para o segundo, continuou a mesma professora. A crise maior com a maioria dos alunos foi do segundo para o terceiro. Porque imagina, você fica 3 anos com a mesma professora e passa, eu vou adorar estudar nessa escola com essa professora, porque ela fica sua amiga, quase sua mãe. Não era tanto porque era a freira. Não dava para achar que a freira ia ser sua mãe. Mas ela era maternal, ela era carinhosa. Aí quando chega no terceiro ano, você tem 4 professores, nenhuma é a freira. Você nunca viu aquela pessoa na sua frente, uma vai falar de português, outra vai falar de matemática, outra vai falar de ciências, outra vai falar de alguma outra coisa lá, que eu não lembro. Mas, puxa, estava tudo tão bom. Só aquela professora já ensinava tudo de uma vez, era tudo tão gostoso. Por que agora tem que ser 4? E no começo você fica com aquela coisa, mas essa professora tem uma cara de brava. Esse professor, acho que ele só dá nota baixa. Porque aí você começa a aprender que existe uma maneira de apurar aquilo que você está recebendo de lição. Ou seja,
A cada ano que você vence uma etapa, você começa a perder nas regalias que quando criança, no pré, no jardim, no maternal, você tinha em abundância. E você começa a ter que ficar com o recreio cada vez menor. Já não tem mais sexta-feira de passar o restante da aula brincando no parquinho. Já não tem mais você poder voltar para casa e não precisar fazer nada, nem pegar nenhum caderno, joga uma mochila no quarto e só vai pegar na segunda-feira. Não, agora tem a tal da lição de casa. Poxa, mas eu estou na minha casa, agora que é o meu recreio, a professora ainda fica me perseguindo, mandando eu fazer lição em casa, para quê? Para tomar meu tempo. E aí as crianças são aquelas, matreiras que querem fazer tudo mal feito em 5 minutos, já me livrei da lição de casa e voltar para o recreio da vida. Bom, com isso nós estamos querendo fazer pensar que na medida em que você vai aprendendo, vão diminuindo todos aqueles apetrechos que são tão úteis para a criança se deixar tocar no interesse. E você vai ficando com você como professor, você e a lição, você e o que ele está ensinando, o seu caderno, o seu livro, aquilo que você tem que estudar em casa, e o recreio vai diminuindo, o recreio vai diminuindo, o recreio vai diminuindo, e vai aumentando a lição de casa que você tem que fazer. E você vai tendo que levar mais, aí não é só lição, aí é trabalho em grupo. Aí tem que ler livro, tem que fazer resumo, tem que apresentar o grupo, o trabalho que fez, e cada um tem que falar um pouquinho na frente de todo mundo. Ai, isso é uma complicação. Só que você tem que ir em frente. E então você, como era bom o pré-primário. Não é? Será? E se você seguir estudando, depois da 8ª série, vem o colegial, e cada coisa mais difícil do que a outra. Trigonometria. Lembram disso? Trigonometria? Seno, cosseno, tangente. Raiz quadrada. Fórmula de Bhaskara. Equação biquadrada. Matemática. Ai meu Deus, esse cara veio falar em grego hoje aqui no centro. Tudo isso aprendemos. Mas não parou aí. A coisa vai. E cada vez mais chega em determinado nível que você não sabe nem como chama o professor, nem o professor sabe qual é o seu nome. Quando você atinge o nível de estudo superior, os professores estão lá. Se você quer entrar na aula para assistir, você entra. Se você não quiser, você não entra. Você tem que honrar lá a presença, porque senão é reprovado, e tem que tirar nota na prova que você tem que fazer, ou contratar alguém para fazer no seu lugar, se não for pego. Só que você já não tem mais nenhuma ligação com aquele professor, a não ser que você seja um bom aluno, que esteja querendo aprender mesmo, se interessar por tudo aquilo e ficar lá, não é? Dando a cara para bater toda vez, na primeira fila, na segunda, na primeira, na segunda, na primeira, na segunda. Agora, o professor conhece o bom aluno. Há tantos, numa classe de faculdade, em que um professor dá aula para 100, 120, 140 alunos, que ele identifica os alunos pela sua capacidade de entendimento, pelas respostas que dão nas avaliações e pela participação na aula. Estes o professor guarda. E a eles se dedica com mais intensidade do que aos indiferentes, que estão lá jogados lá no fundo para fazer bagunça, para ficar falando no telefone celular, fazendo jogo da velha, soprando canudinho com bolinha de papel na orelha do outro. Esses estão ali fazendo um papel de alunos. Mas para você conseguir o diploma que você está aspirando, você precisa corresponder ao processo de aprendizagem.
Então, fazendo este paralelo agora, levando à condição da nossa vida, diz o Evangelho segundo o Espiritismo que todas as moradas da casa do Pai se encontram escalonadas em níveis diferentes, iniciando pelos mais inferiores, os chamados planetas primitivos. Os espíritos são ali colocados para começarem as experiências do aprendizado, tateando na condição hominal, depois de terem vencido as etapas anteriores do reino animal, quando ainda não tinham o raciocínio completo. Uma vez conquistado o raciocínio pleno, integral, ininterrupto, ele tem que começar a vivenciar experiências. Então ele é levado para a sala do maternal, do jardim da infância ou do pré-primário. Tem um monte de brinquedinho, dinossauro, vulcão, tempestade, caverna de pedra, onde ele vai ficar lá se escondendo. E ali, a vida é quase um recreio. Que coisa melhor do que um mundo primitivo, onde não tem patrão, onde você não tem horário, não tem congestionamento, também não tem automóvel, não tem nenhum outro compromisso, a não ser você conseguir comer, encontrar comida, abrigar-se e, como não tem televisão, reproduzir-se, dando continuidade à espécie. Mundo primitivo, onde nós estagiamos por um bom tempo. Depois, na ordem dos mundos, começam já outras classes. Mundo de prova e expiação. Classe na qual a gente ainda é criança, mas começa a ter já algumas obrigações e começa a entender como funciona o jogo. Começa a ter determinadas responsabilidades. Começa a entender o mecanismo da tabuada. A escrever com uma letra menos grotesca do que aquela de bicho primitivo. A ter que ter ordem no caderno. A prestar atenção na aula. A pedir licença. Aprendendo coisas mínimas, coisas básicas. E para que você se gradue de um nível a outro, na escola você tem exames e tem uma avaliação superior que diz, está autorizado a passar para o próximo ano. Assim também acontece na evolução humana, quando precisamos deixar um nível e atingirmos um nível melhor. Somos avaliados. Para isto, observarão não os nossos cadernos, não as notas dos exames, observarão em nós, os que dirigem a escola, a nossa conduta, as nossas vibrações, as atitudes que tenhamos. E aí está o grande problema da humanidade. Nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar deixar o pré-primário. Gostamos do tempo jogado fora. Gostamos do recreio. Gostamos de ficar fazendo desenhinho, construindo torres bastante altas, com pedaços de madeira, toquinhos. Gostamos de sair a hora que a professora deixa e voltar só bastante tempo depois, e depois de não ter feito quase nada ainda ir brincar no resto do horário da sexta-feira. A nossa conduta no pré-primário da vida nos tem garantido a repetição dele sucessivamente. E este é o esforço de Jesus, dos espíritos superiores, ao nos educarem como mestres devotados, tentando fazer a gente individualmente perceber que a nossa destinação não é ficarmos no pré-primário, fazendo de conta, brincando de boneca, achando que o caderno da caligrafia é o caderno mais importante que existe, juntando toquinhos, fazendo
nozinhos em barbante, como é o que nós temos procurado fazer. É muito difícil. E está aí, ou estão aí, 2000 anos passados, desde que um dos maiores, ou o maior dos mestres, esteve na nossa sala, nos educando. Somos os mesmos, daquele tempo e de hoje. Mas, ao tempo de Jesus, as pessoas se divertiam com as tolices do mundo. Gastavam seu tempo contando moedas, criando rebanhos, discutindo, impondo opiniões, pregando os ensinamentos religiosos ao invés de vivê-los. Jesus atua de maneira direta contra tudo isto. Jesus demonstra a perda de tempo. Quando Simão chega com a barca cheia de peixes, Simão, deixa aí as tuas coisas, vem comigo, que eu vou te transformar num pescador de homens, num pescador de almas. Já naquele tempo, alguns se preocupavam em ganhar a vida eterna. Como é que eu faço para ser um bom aluno? Diz o jovem a Jesus, e o Senhor o ensina. Vai. Primeiro Jesus diz, observa os mandamentos e você estará em harmonia com as coisas importantes da vida. E ele diz, Senhor, eu já observo os mandamentos. Então Jesus responde a ele, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E aí você terá um tesouro no reino do céu. Aí você vem e me segue. E diz a história que Jesus teve o bom senso de não ficar esperando o moço voltar, porque tinha mais coisa para fazer. E porque de verdade esse rapaz jogou fora a grande oportunidade de sair do pré-primário e ingressar num outro nível. Já naquele tempo o apego às coisas era intenso, porque isso não depende se andamos de blue jeans, se andamos de chinelo feito de couro de animais, com aquelas rouponas dos antigos ao tempo do Cristo. Não depende da época. Isto é uma inclinação da alma. Esses brinquedinhos que nos anos primitivos da nossa educação são importantes para fazer o estudante pelo menos começar a fazer a caligrafia, nos níveis superiores já estão descartados. Já pensaram um aluno de 8ª série carregando uma lancheira com uma garrafinha de suco de laranja? Já pensaram? Coisa linda. Aí ele para, põe o seu caderno em cima da mesa e aí abre o seu estojinho. E tem lá, né, todas as coisinhas que ele levava na escola quando estava no pré-primário. E a professora diz, agora nós vamos fazer a caligrafia. Vocês vão andar na linha agora. Vamos fechar os olhos. Vamos ouvir o silêncio. Estas realidades tiveram o seu tempo. Do mesmo modo que seria incongruente a professora do pré-primário botar todos os coitadinhos assim, sentadinho bem na frente do quadro negro e apresentar uma raiz quadrada para que as crianças entendessem o que era isto. Perguntar qual é o seno, o cosseno e a tangente, ensinando a trigonometria para aqueles que ainda não sabem nem comer direito, nem pegar no garfo. Naturalmente não seria adequado. As crianças precisariam daqueles brinquedinhos para entenderem
que quando eles estavam ali tentando amarrar os barbantinhos, o que se estava treinando era a sua coordenação motora. É algo parecido com aquele filme daquele professor de karatê japonês, que quer que um aluno quer que ele ensine a lutar o karatê. Lembra desse filme? Já é do tempo da maioria aqui. Karate Kid, se não me engano. E aí o que acontece? O professor, você quer que eu te ensine mesmo? Quero, sim senhor. Então você vai pegar esse balde, vai pegar essa bucha, esse sabão, e o homem tinha uns 15 carros, daqueles carros velhos. Você vai lavar o carro para mim. Pô, lavar um carro? Eu vim aqui aprender karatê. Você vai pegar a esponja e vai lavar o carro desse jeito com a esponja. Depois que cansar esse braço, você passa para o outro braço. Lava os 15 carros. Depois que você lavar os carros, aí você me procura. Como ele queria aprender mesmo, falou, bom, eu vou aguentar esse velho, tá me explorando, mas eu vou lavar os carros dele, depois ele vai me ensinar a lutar judô, lutar karatê, lutar kung fu, o que eu quiser. Aí lavou os 15 carros do japonês. Pronto, professor, todo lá estourado. Ah, volta amanhã. Ai, que bom, amanhã eu volto aqui, ele vai me ensinar. Aí, gafanhoto quer aprender a lutar karatê? Quer. Tá vendo essa cerca de madeira aqui? Olha, aqui tem um verniz e um pincel. Vai pintar os dois lados da cerca inteirinho. Vai pegar o pincel e vai fazer assim, e depois assim, e depois assim, para ficar bem organizado. E aí fez ele pintar a cerca todinha. E ele foi ficando, cada hora que passava o pincel, já estava querendo esganar o professor. Fica me explorando, está reformando a casa dele, já lavou todos os carros. De me ensinar mesmo não quer saber, está me explorando. E assim o professor, cada vez, volta amanhã. No dia seguinte, o professor arrumava outra coisa para ele fazer. Só que o tonto, que estava achando que estava sendo explorado, na verdade estava sendo treinado nos movimentos que o próprio karatê exigiria dele. Estava melhorando a sua condição física e colocando a musculatura nos movimentos adequados para o karatê. Que ele não sabia que também parecia com lavar carro. Aquelas lutas malucas que nunca ninguém apanha e todo mundo bate. Que você fica assistindo na televisão, não é? Mas ele não sabia. Ele achava que ele estava sendo enganado. E assim, o professor foi educando até o dia que é perseverante, e essa era outra lição. Você quer mesmo? Quer mesmo? Quer mesmo? Então insista, insista, insista. Porque se você só tiver fogo de palha na sua vontade, na terceira vez você desanima e vai embora. Esse já não presta para ser lutador de nada. Porque esse não persiste, esse não persevera. Então, sabiamente, o professor o estava testando. Ao mandar ele fazer coisas que não pareciam importantes, mas que eram, o professor o estava também avaliando como alguém perseverante, alguém de vontade firme. Assim também acontece com o aluno na vida. As dificuldades que podem não ser compreendidas são momentos de preparo, de melhoria, de superação de defeitos, de enfrentamento de obstáculos. Daí então, determinados desafios que a vida apresenta ao aluno corresponderem não apenas ao seu preparo para o que vem no futuro, como também uma observação de qual é a maturidade que ele já tem no presente, para justificar aquilo que ele está querendo. Quer evoluir? Quero. Se isso é um desejo verdadeiro e isto tem valor na sua expressão pessoal, então aguente. Aguente. Vá em frente. Não pare. Você vai aprender não apenas a lutar karatê para bater nos outros, você vai descobrir que isto é uma filosofia de vida. Que a coisa que você mais vai evitar é bater nos outros. Se aprender decentemente. Pode observar, quem já quis aprender uma luta livre, quis aprendê-la para se defender, mas agredir também, mostrar que era forte. E estas lutas, embasadas em princípios elevados, na autodefesa, a primeira coisa que pregam
é a não agressão. A primeira coisa que ensinam é a disciplina, é a prudência, é o equilíbrio, é a paciência, é a sabedoria. Porque não é possível que algo de bom seja ensinado se esse algo de bom vai se transformar em uma arma que mata os outros. E a pessoa que aprende com essa finalidade não pode ser graduada, porque vai se transformar num bandido. Vai até certo ponto, mas o professor sabe, observa e diz, não, ele não pode ser, não tem qualidades para ir adiante. Até que amadureça, até que sofra. A vida, portanto, vai preparando os alunos daquela classe, mesmo quando eles não achem que estão sendo preparados. Agora, o grande esforço, como eu dizia, no mundo espiritual, é infundir no aluno primário, como nós, a convicção que o pré-primário não é escola. Que andar naquela linha amarela pintada no chão, não é o objetivo da vida. Que fazer a caligrafia não é essencial para tudo que você tem pela frente. Mas se você não fizer bem aquilo, nem aquilo, como preparar-se-á para fazer o que é mais importante? E aí o que acontece? Eu quero aprender, então despeça-se dos seus brinquedos. Abra mão deles. Ai, mas é que eu gosto. Então decida o que você gosta mais. Gosta mais de ficar fazendo de conta que é um aluno de pré-primário ou quer ir adiante, graduar-se? Porque chega a hora em que a criança vai ficando grande. Vai ficando grande. Vai ficando grande. Vai ficando grande. Já imaginaram um carinha de 18 anos no pré-primário, com todos os seus amiguinhos, de idade adequada para aquela classe? Isso tem acontecido conosco na Terra. Já temos condições de seguir adiante, mas gostamos das viciações, dos joguinhos, dos brinquedinhos, que nós achamos que fazem parte da nossa escola, como se aqui, o pré-primário, fosse o nosso destino. E alguém tem que nos preparar, alguém tem que dizer não, vamos em frente. Algum professor tem que cobrar da gente. E os espíritos amigos têm se esforçado com isto. Que lições aprender e que lições na vida Jesus nos dá para que nós entendamos o quanto ainda precisamos ficar na terra e o quanto já podemos aspirar a voos mais altos, às vezes até ainda dentro da terra. São leis que ele revelou aos que o buscaram. Isto que você pescou, muito bem, é bom, mas não é muito melhor, ao invés de você pescar peixes, você pescar pessoas, você criar nas pessoas coisas que elas aprendam, que elas melhorem? Senhor, eu quero seguir-te, mas eu tenho que enterrar o meu pai. Que coisa bonita, sentimento paternal, filial, respeito. Parece que Jesus deveria entender isso, mas Jesus não está preocupado com os formalismos do pré-primário. Como se alguém estivesse dizendo assim: Senhor, posso ir para o primeiro ano? E o Senhor fala: é só sair dessa porta e atravessar o pátio. Ah, eu quero, mas deixa eu arrumar a bagunça que eu fiz aqui primeiro, deixa eu guardar minha lancheira. Você não quer ir para o primeiro ano. Ai, deixa eu me despedir da professora. Vai para o primeiro ano. Essa é a sua trajetória. Deixe para trás o que é do pré-primário. Alguém vai guardar a sua bagunça. Alguém vai colocar em ordem e vai usar aquilo que você deixou. Porque outros estão nos estágios que você já esteve e não está mais. Se você quer realmente seguir e encontrar o reino de Deus, alguém enterrará o corpo do seu pai. Naturalmente que Jesus não quis dizer que nós não devamos
ter gratidão. Mas o que ele quis dizer é que, se compararmos o que significa dar sepultura àquilo que não é o seu pai, é a roupa que o seu pai usou, e gastar o seu tempo, aquilo que era importante você já estar fazendo, para apenas, numa cerimônia, ali colocar algum pouco de terra sobre aquele cadáver, que não é o seu pai. Deveremos aprender a privilegiar o que é essencial, desprezando o que é circunstancial, nas nossas relações, no nosso modo de ver a vida. Senhor, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Vamos fazer de conta que hoje Jesus viesse aqui, olhasse para nós e dissesse isso para cada um. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Faríamos isso? Não respondo. Por quê? Por que faríamos? Porque eu acredito em Jesus e acho que é isso mesmo que eu preciso. Ir em frente, desapegar-me, não ter interesses, não estar preso às coisas mesquinhas da vida. Mas eu não posso fazer, porque tenho a minha família, tenho os meus filhos, eu tenho meus projetos, tenho o meu sonho, eu quero construir tal coisa. Eu tenho que fazer aquela empilhação dos potinhos que a professora mandou eu fazer, que eu já comecei, ainda está pendendo ainda de terminar. Quer ir para o primeiro ano? Não. Ainda não quero. E vamos ficar no pré-primário por mais quanto tempo? Olhando os marmanjões que têm só 15 minutos de recreio. Na medida em que o espírito vai crescendo, ele começa a aproveitar o tempo, ele começa a aproveitar melhor a sua vida, aprendendo. Não existe nada mais nobre na existência do espírito do que aprender. Passamos uma vida jogando fora as oportunidades de aprender e reclamando que não tivemos chance de fazer nada. Calculem no papel, escrevam no papel, quanto tempo cada um perde assistindo besteiras na televisão. Em 24 horas. E ao lado, coloque quanto tempo você dedica a estudar qualquer coisa. Positiva, é claro. Vou aprender como é que faz cocaína. Não precisa. Esse tempo não precisa computar. Mas você vai escrever ao lado quanto tempo você gasta aprendendo alguma coisa, estudando alguma coisa. Em 24 horas. Faça isto, você com você mesmo. E observe. Se a nossa inteligência nos foi dada, e ela é a expressão da capacidade de entender as coisas, por que nós a malbaratamos apenas como quem gasta um tempo esperando que a morte chegue, mas que não nos preparamos para ela? Que não meditamos o que será de nós, nem como estaremos melhor. Porque a morte é o momento do exame. O exame final. Foi bom aluno ou foi mal? E agora acontece uma coisa estranha. A maioria das pessoas que envelhece e vai chegando perto desse momento, começa a se dar conta do quanto não fez ainda. E aí começa, não posso morrer agora, eu ainda tenho que fazer tal coisa. Então, ainda temos que fazer tal coisa. Hoje é dia 12 de março de 2009. Estamos quase na metade do terceiro mês do novo ano. Alguns fizeram promessas e promessas e promessas na hora de pular as ondinhas, andar de branco, fazer a sua catiça qualquer para o novo ano.
Já começaram? Ah, este ano eu vou emagrecer. Já perdeu 100 gramas? Não, ainda não, só engordei. Ah, este ano eu vou aprender a falar um idioma. Já foi se matricular? Não, nem sei onde fica a escola. Metade do terceiro mês. Não, é que eu estava esperando passar o carnaval. Já viram como a gente é? Não, depois do carnaval eu vou. Aí depois do carnaval fez um calorão. Aí eu não tive os compromissos. O calorão daquele também não dá. Aí vem a Páscoa. Ai, na Páscoa, depois que passar a Páscoa eu vou. Aí depois da Páscoa vem o dia das mães, o dia dos namorados. Aí vem julho, é férias. Ah, nada melhor do que tirar férias. Porque toda escola de língua dá férias para os seus alunos. Em agosto eu começo. Aí o segundo semestre passa muito mais depressa que o primeiro. Pronto. Ficamos todos os nossos sonhos apenas em pedaços de papéis, em promessas mentais, e nunca fizemos nada para que eles se tornassem verdade. Ainda gostamos mais do recreio do que do estudo. Só que as escolas da vida, nos planos melhores, só estão abertas para bons alunos. Maus alunos ficam no pré-primário até que entendam que o pré-primário não é tudo. E se cansem, quem sabe pela vergonha, de verem-se cercados de pequeninos. E ele parecer o Gulliver no meio de todos aqueles de fralda. O que você está fazendo aqui? E as crianças, ô tio, me ensina. Não, eu sou aluno também. Estou aqui que nem você aprendendo. Não é que você já é grandão. Não, é que eu cresci mais depressa. Não, é preguiçoso mesmo. Continua no pré-primário. Quando estamos na vida, o tempo passa muito depressa. Na vida física, na vida deste corpo, o tempo voa. E a cada momento parece que anda mais rápido. E vai chegar a hora do exame. E com que material estaremos diante daqueles que nos garantiram o estudo? Daqueles que nos levaram na porta da escola, por nos amarem. O que diremos a eles? Ah, eu queria tanto recreio. Mas você não foi na escola pelo recreio? Você foi na escola para estudar, para se aprofundar, para crescer, para ser melhor. O recreio fazia parte para você se distrair um pouquinho, mas você não foi lá para divertir-se. A diversão do aluno é modelar-se, ou deixar-se modelar, ou deixar-se inspirar, para que ele vá em busca dos seus caminhos. Queremos ir adiante? Fala o livro dos Espíritos e fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Para que nós deixemos um nível de infantilidade e galguemos o nível imediatamente superior. Uma das marcas desta conquista é vencermos o interesse pessoal. É vencermos em nós as coisas do jardim da infância e do pré-primário, que prendem as crianças aos bens que elas acham que são delas. Tudo é para ela, tudo é meu. No jardim da infância ou no pré-primário estão 2 meninos brincando, com 15 brinquedos disponíveis. Um pega um brinquedo e o outro vê e quer aquele. E briga com ele até tomar dele para ele brincar. O outro entrega o brinquedo para aquele que estava querendo e pega um outro brinquedo para começar a brincar. Aí aquele que queria o brinquedo primeiro, vendo que ele está brincando com o segundo, para de brincar e quer o brinquedo que está com ele agora. E estamos sempre nessa disputa. Não importa o que temos, importa o que está com os outros. Os interesses que nos motivam viver na Terra neste nível tão primitivo denunciam a nossa imaturidade para as coisas superiores da vida. Por esse motivo é que é difícil pegar as suas coisas, vender, dar aos pobres
e confiar em Deus. É difícil que as pessoas vivam na terra numa sociedade tão cobradora, que exige das pessoas tantas aparências, não correspondendo a essas exigências. É difícil a pessoa se sentir normal, quando de verdade ela está vivendo num hospício, em que todos os malucos dizem que você tem que ter, porque assim você será o bom. E você que está aprendendo que o hospício não é o desejo que você tem, não é um modelo que você tem de moradia, você sonha um dia sair do hospício, como é que você vai educar os loucos que aquilo que eles estão querendo não é o correto? Vão sempre dizer que o louco é você. Fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com todos aqueles que mostraram à humanidade um rasgo de sanidade, como aqueles que têm que ensinar os debiloides que aquilo que eles estão fazendo demonstra sua alucinação. E que se eles quiserem sair do hospital de loucos, precisam mudar. Precisam sarar das coisas que os loucos fazem. Seja no jardim da infância, seja numa casa de saúde mental. O Evangelho e o Livro dos Espíritos nos ensinam como conquistar, nem que for devagar, um pouco de equilíbrio, para chegarmos a um outro nível de aprendizado. E isto passa por abrirmos os olhos, abrirmos a mente e olharmos para a vida que estamos levando e dizermos: isso me faz feliz, eu sou feliz desse jeito. Quanto tempo ainda me engano? Sendo o melhor aluno da caligrafia no pré-primário. Você será bacharel em caligrafia, doutor em caligrafia, mestrado em caligrafia, pós-graduado em PhD de caligrafia. Mas não sabe fazer uma tabuada. Estranho isto. Hoje fomos ao shopping, que é de verdade uma praça muito linda, muito bem estruturada na beleza, para atrair as pessoas naquilo que elas querem. Mas conversando a respeito deste tema, falávamos que um dia, tirando algumas das lojas que estão ali, algumas, pouquíssimas, tudo aquilo vai desaparecer. Tudo que existe num shopping, ou quase tudo, 99,5% do que existe em um shopping, tem a finalidade de enfeitar o defunto, de vestir o defunto, de alimentar o defunto. Porque a maioria das coisas que está em qualquer uma dessas lojas que estão oferecendo seus produtos, se destina àquilo que é perecível, aquilo que não vai ter nenhum sentido. E somente algumas, muito poucas, ainda ali resistem como focos luminosos para a alma, como livrarias, um pouco cinema e algumas outras bem pequenas, se é que há outras, porque se dedicam a ajudar o espírito a tornar-se melhor. Todas as outras um dia não existirão mais. E aí então, já imaginaram que coisa mais linda? Você entrar em uma dessas grandes e suntuosas construções que enganam malucos que querem ser enganados por elas, e ao invés de encontrar manequins que se fingem de gente, para outros manequins que estão achando que são gente, e que vão comprar o que o outro manequim está usando, você encontrar aqui, poxa, aqui você tem uma escola de línguas, ali você aprende a pintar,
Lá na outra, você aprende a tocar um instrumento. Mais adiante, você aprende. Alguém te ensina a entender como funciona a natureza. Mas ali, você poderá aprender a tratar de corpos, vendo como eles funcionam. Já imaginaram que coisa mais linda? Um lugar desse, tão bonito, tão luminoso, tão aberto. E em cada um destes cantos, uma oportunidade para o seu espírito ser diferente. Para o seu espírito tornar-se melhor. Um dia vai ser assim. Quando a terra já não for mais o pré-primário. Porque se fosse assim hoje, e alguém construísse um núcleo como este, com toda essa beleza, com todas essas ofertas, provavelmente estaria vazio. Até nós mesmos não estivéssemos interessados muito em ver essas coisas. Interesse pessoal é um dos fatores demonstradores do nosso atraso, de merecermos estar num planeta de prova e expiação, no pré-primário. E este interesse pessoal está descrito no Livro dos Espíritos como sendo a marca distintiva, a marca que demonstra o nosso atraso. Observemos as nossas atitudes em tudo o que queremos. Quero fazer o bem. Para quê? Para quem? Quero ajudar os outros. Com que objetivo? Quero conquistar uma vida melhor. Com que finalidade? Acho que o mundo tem que ser mais justo. Para quem? Para você primeiro? O mundo precisa ser melhor organizado. E o que fazemos para isto? Jogamos papel que devia estar no lixo pela janela do carro. Jogamos latas de cerveja, de guaraná, por onde andamos. Vai ter alguém que limpa. Pré-primário é assim. Tem alguém sempre para arrumar a nossa bagunça. E a gente que continua bagunceiro, continuaremos no pré-primário. Quem sabe aprender a andar na linha. Esse é o esforço dos espíritos, amigos. Nos trouxeram à Terra. Avalizaram nossa vida. Despediram-se temporariamente. Estão vendo a gente. Como estamos vivendo. Não façamos da religião, da crença, apenas a parte chata da existência. Não olhemos para as coisas de Deus como um momento oportunista de trocarmos alguma coisa e conseguirmos um pedaço maior para nós. Por que viemos aqui? Perguntemo-nos isto. Porque de muito vir aqui, isso não vai resolver a vida de ninguém. O problema vai acontecer, sim, muito pior, depois que a gente voltar e não estiver melhor. Agora, o que pode resolver o problema é o que vai acontecer depois daqui. Quem sabe, alguém amanhã se lembre de Jesus dizendo: vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. É claro que vender tudo de uma vez pode ser complicado. Mas quem sabe amanhã a gente não comece a dar um pouco mais, a entregar um pouco mais, a nos preocuparmos com o próximo ano. Porque para irmos para o primeiro ano, não poderemos mais esperar as mesmas coisas do pré-primário. Teremos que estar capacitados e desejar entrar no outro grau da escola. Quando entrarem na sala de passe agora, relembrem dos amigos que vos amam, do Criador de todas as coisas, passando por Jesus, até os pais e mães que já nos amaram, como falamos na prece, e que estarão conectados com cada um de nós, para que, entendendo estas leis do Espírito, a gente, quem sabe, 2000 anos depois de testes
e de salas de aula, possamos estar mais perto do primeiro ano. Não depende deles, depende só de nós. Abracem-nos, agradeçam o carinho e a paciência. E não se esqueçam que o mais importante nessa escola não é agora, não é a aula que o Evangelho nos dá, não, é a lição de casa, que a gente leva sempre para lá. Lá é que a gente vai ver se de verdade aprendeu alguma coisa. Muita paz. Nós te agradecemos, querido Mestre, a vida que nos concede, a chance de aprender, de transformar a existência, de entender por que estamos no mundo, em sofrimento, em dificuldade, mas também podendo desfrutar de alguma felicidade. E graças à vida, construirmos relacionamentos estáveis, descobrirmos o sentimento, aprender a amar e a se fazer amar. E descobrir onde em cada um reside a força que este amor propicia, transformando um ser que cresce desconhecido no ventre materno em um amor imenso e eterno no coração da mãe, no coração do pai. Alguém cujo corpo vai eclodindo, vai se formando, um desconhecido que não nos enviou nenhuma declaração de origem ou de procedência, e que desde o momento em que ali dentro se pode senti-lo, aquilo que ainda não tem nome já é sentido como um filho e amado. Tendo este sentimento, o destino de só crescer, só se ampliar, de tal modo intensamente, que mesmo depois que a vida e o tempo venham a apartar uns dos outros, continua pulsando no carinho que vai com aquele, com aquela que amou intensamente e deu a vida dia por dia, o sangue gota por gota, para deixar no filho ou na filha o melhor que possuía. Um afeto que se eterniza nas inúmeras vidas que já vivemos. E então, Jesus, nós percebemos que quando nos queixamos de solidão, quando achamos-nos abatidos, jogados ao chão, é porque nos esquecemos que se 1000 vidas já tivemos, 1000 mães e 1000 pais, nós ainda temos, que nos amam com este sentimento. Por isso, Senhor, aqui dentro, nós te agradecemos e oferecemos a todos esses espíritos que têm este amor por nós, a canção sincera que brota da nossa alma, mais uma vez, do fundo do nosso coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do
céu.